Olá! A nossa análise de hoje mergulha num momento fascinante da história brasileira. E ela foi toda baseada no texto O Micro e o Pequeno Empresário e Sua Participação Política, que está no livro Prosperidade Reprimida, do Pedro Cascais Filho. A gente vai explorar o despertar de uma força econômica imensa que decidiu lutar para se tornar também uma força política. Guerrilheiros da prosperidade. Foi com essa expressão, uma expressão bem forte, que um grupo gigantesco e muitas vezes invisível da economia brasileira foi definido. Mas quem eram exatamente esses guerrilheiros? Bom, vamos entender isso a fundo. Então, para começar, a gente precisa entender a identidade e principalmente a escala impressionante desse grupo. Afinal, quem era esse pessoal que funcionava como um verdadeiro motor da economia do país? Parem para pensar nesse número. 99%. Era essa a proporção de todas as empresas do Brasil que se encaixavam nessa categoria. A gente está falando de tudo, viu? Desde pequenas indústrias até as lojas de bairro. Era uma presença realmente esmagadora. E o impacto não parava no número de empresas, não. Eles eram simplesmente os maiores geradores de empregos do Brasil. 80% dos postos de trabalho no setor privado vinham deles. Isso significava mais de 50 milhões de pessoas. É muita gente. E a diversidade desse grupo era uma coisa impressionante. Eram cerca de 10 milhões de negócios, formais e informais, de todos os tipos que se pode imaginar, espalhados de norte a sul do país. Eles eram a porta de entrada para o primeiro emprego de milhões de jovens e, talvez mais importante, agiam como o oxigênio que mantinha a economia respirando, sabe? Especialmente durante as crises. Mas, se eles eram tão numerosos e tão importantes, por que se sentiam como guerrilheiros? A resposta para eles estava no seu principal adversário, um Estado que eles enxergavam como burocrático, pesado e, no fundo, inimigo da prosperidade. E o confronto era total, era uma oposição direta. De um lado, o empreendedor se via como sinônimo de trabalho, criação, perseverança. Do outro, o Estado era percebido como burocracia, carga fiscalista, parasitário e asfixiante. Era, na prática, uma batalha de visões de mundo. Essa citação, que vem do manifesto deles, resume bem o sentimento de indignação. É só imaginar a frustração de ter que lutar não para criar, não para prosperar, mas simplesmente para conseguir trabalhar. Era esse o combustível que movia o movimento. Diante desse cenário todo, eles não ficaram de braços cruzados. Em maio de 1986, lá em Blumenau, Santa Catarina, cerca de 2.000 empreendedores se reuniram e lançaram um manifesto. Não era só um protesto, era um projeto detalhado para o Brasil que eles queriam construir. O primeiro pilar, claro, era a liberdade econômica. Eles exigiam o fim de um Estado que, na visão deles, sufocava a iniciativa. Eles combatiam o que chamavam de mentalidade fiscal antropofágica, ou seja, que come o próprio povo, e defendiam que a formalização tinha que vir pelo estímulo, pelo crédito e não pela punição com mais impostos. Mas a visão deles ia muito além da economia. O segundo pilar focava numa sociedade justa. Eles defendiam salários dignos, propunham um modelo bem inovador de sindicatos mistos, para patrões e empregados colaborarem, e exigiam que o governo enfrentasse de frente a imensa dívida social do país, com investimentos pesados em áreas essenciais. E, por fim, o terceiro pilar olhava para o futuro. Eles tinham uma visão bem sofisticada, sabe? Defendiam desde uma reforma agrária planejada até proteção ambiental rigorosa da Amazônia. E também tinham uma postura crítica sobre o tipo de tecnologia e a política energética que o país deveria seguir. Bom, com um manifesto tão completo e uma base de apoio tão grande, o próximo passo parecia lógico: transformar toda essa força econômica em poder político de verdade. Só que o caminho das urnas ia revelar uma dura e bem inesperada lição. A pergunta que não queria calar era essa: toda essa representatividade econômica ia se converter em votos, em influência política direta? A eleição de 1986 seria o grande teste para isso. A estratégia deles parecia bem inteligente. Em vez de se isolarem em um partido só, tentaram influenciar todo o espectro político. Lá em Santa Catarina, por exemplo, eles chegaram a apoiar candidatos em partidos diferentes. O resultado, no entanto, foi uma frustração enorme. Aquela força econômica toda não se materializou nas urnas. E daí eles aprenderam a lição crucial que foi resumida no conceito do voto que não se multiplica. A lógica é até simples de entender. O pequeno empresário depende da sua comunidade, dos seus clientes, que são politicamente diversos.
Fazer campanha aberta para um candidato significava arriscar perder clientes do outro lado. O voto era pessoal, mas o poder de influência não se espalhava. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Já se passaram mais de 3 décadas, mas quando a gente olha para as discussões de hoje sobre burocracia, carga tributária, desigualdade social, desenvolvimento sustentável, será que as demandas daqueles guerrilheiros da prosperidade não continuam extremamente atuais? Fica aí o pensamento. E olha que interessante, a história desse movimento é, na verdade, o berço de associações como a ACMPV, que hoje em dia é conhecida como AMP. Para quem quiser saber mais sobre essa origem, o site empreendedorismoempauta.com.br tem todos os detalhes. E se esta análise for interessante, fica o convite para conhecer as outras e compartilhar este conteúdo para que mais pessoas conheçam essa parte da nossa história. Até a próxima!